Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa em 4 de março de 1424 no calendário de Nas. As chamas da Grande Guerra de Stalion estavam queimando todo o continente de Nas. O continente estava envolto em chamas e muitas vidas haviam sido queimadas e transformadas em cinzas. Não existia um ser que pudesse parar o exército do Rei Demônio. Apenas o desespero havia no caminho que ele seguia. Mas eis que um guerreiro que se levantou contra ele surgiu. Essa era mais ou menos a premissa do jogo Paradiso Online, um RPG de realidade virtual onde o jogador lutava contra o exército demoníaco como um guerreiro para que pudesse se tornar um rei que poderia proteger o próprio território. Depois de voltar do trabalho, o rapaz passava todo o seu tempo jogando. A natureza dos personagens, o futuro do território, bugs do jogo, subjugação de dungeon, localização de itens, lugares e outras diversas coisas. Ele se tornou um especialista em dominar todo esse conhecimento e nunca perdeu o título como número 1 em informações no Fórum de Paradiso por 10 anos. Mas ele ficou tão doente que não conseguiu mais continuar. O rapaz acabou realmente morrendo por causa de excesso de trabalho e por jogar muito. De repente, ele acordou atordoado se perguntando se realmente havia morrido aos 30 anos sem sequer ter a chance de ter conhecido alguém. Sentado na cama, ele respirava pesadamente enquanto uma empregada o olhava assustada. Surpresa, ela perguntou se seu lorde tinha tido um pesadelo. O rapaz, atordoado, olhou ao redor de seu quarto em pânico e virou seu olhar para outra parte do quarto sem entender onde estava. Confuso, ele perguntou quem ela era e onde que ele estava. Os dois se entreolharam e não entenderam o que estava acontecendo. E seguiu assim por um tempo. Uma janela de status com as características do rapaz apareceu na frente dele enquanto se olhava no espelho. Atordoado, ele se perguntou quão gordo ele precisava ficar para encurtar sua vida em 20 anos. Com aquelas estatísticas, ele devia ser a classe mais baixa possível, mas por enquanto era preciso se acalmar e pensar no que fazer. Seu nome era Shin Taipon, mas isso era na sua vida passada. Ele morreu porque trabalhava demais e jogava muito, sem dar tempo para descansar. Ele reencarnou como um jovem lorde obeso chamado Jared Eucalates. Ele tinha certeza de que reencarnou no Paradiso Online porque conseguia ver a interface do usuário do jogo e o calendário continental de Nas. Em vez de apenas um jogo, essa era sua realidade a partir de agora. Então, sua vida dessa vez também terminaria bem cedo, isso porque em 10 anos a Grande Guerra de Stalion aconteceria. Ela duraria de 1414 até 1424. O mais importante era que, em 5 anos, em 1419, haveria uma grande seca e uma fome severa, grandes terremotos e as atividades vulcânicas aumentariam. Junto com o aparecimento de uma epidemia. A Grande Guerra de Nazi romperia agora com o propósito de tirar a comida um do outro neste grande desastre. Quando a Grande Guerra de Nazi eclodisse, todas as nações e territórios seriam forçados a participar da guerra. Então Jared se perguntou como ele, um lorde desconhecido de um pequeno território no interior, iria conseguir sobreviver. Ele teria seu pescoço cortado na hora. Enfurecido, Jared gritou que aquele era um personagem insignificante de modo que ele, a enciclopédia humana de Paradiso, não sabia nada sobre quem ele era. Normalmente, nos romances de reencarnação, as pessoas sempre reencarnam como um herói lindo que vive feliz para sempre, mas ele não chegou nem perto disso. De repente a perna de sua cadeira quebrou devido ao seu enorme peso e ele ficar se agitando. Jared caiu no chão e bateu sua cabeça. Ele ficou deitado no chão por alguns segundos sem falar nada. Se ele olhasse para as memórias de Jared, percebeu que quando criança ele era bonito e estava claro que ele cresceria para ser bonito, mas não sabia que momento tudo mudou. Ele começou a se levantar e disse que ainda havia esperança. Ele só precisava perder um pouco de peso. Desta vez tudo daria certo. Ele tem sua memória da vida anterior. Esta era uma vantagem que só ele tinha, então podia usar isso como se fosse um bug. Essa era sua vantagem esmagadora, todo o seu conhecimento. Ele podia ter um futuro melhor do que qualquer outra pessoa naquele mundo se ele usasse isso corretamente. Podia aproveitar todos os benefícios antes que os outros soubessem da sua existência. Olhando para o lado, Jared disse que dessa forma ele se tornaria o guerreiro mais forte do continente que se torna um rei depois de unificar o mundo inteiro. Este era seu objetivo dessa vez. Em outro cômodo, a serva estava tirando o pó das estantes e cantarolando. Sorrindo,
Ela disse que hoje precisava limpar completamente para que seu Lorde pudesse usar o escritório com conforto e limpeza. Embora ele não tivesse ido até lá por muito tempo. De repente ela ficou surpresa com uma onda de tremor. Era Jared correndo. Ele abriu a porta do cômodo com pressa e gritou por Aze. Animada, a mulher se virou para ele aguardando as ordens. Jared começou a procurar algo por toda a biblioteca e não conseguia achar em lugar nenhum. Aze perguntou o que o Lorde estava procurando. Olhando para trás, ele respondeu que era uma lembrança que seu pai lhe deixou antes de sua morte. Ele então se perguntou por que ele simplesmente colocou uma coisa tão importante de forma tão descuidada em qualquer lugar. A empregada abriu uma única gaveta, pegou o medalhão em suas mãos e disse que estava ali o artefato que ele estava procurando. Incrédulo, Jared disse que ele tinha acabado de procurar ali e não encontrou. Não fazia sentido. De qualquer forma isso não importava, ele pegou as mãos de Aze e agradeceu por encontrá-lo. A empregada ficou encantada e gritou que estava feliz em ajudá-lo e então perguntou se havia mais alguma coisa que ela pudesse fazer por ele. Sorrindo, Jared pediu que ela saísse do cômodo, bateu e trancou a porta. Aze ficou parada sem entender o que tinha acontecido. Ela se virou e, preocupada, disse que podia sentir algo anormal em seu Lorde. Ele estava de alguma forma diferente do habitual. Sorrindo, ela observou que ele estava cheio de energia. Aze correu feliz pelo corredor dizendo que deveria seguir seu exemplo e se animar mais. Agora sozinho, Jared suspirou com uma expressão séria. Olhando para o artefato, ele pensou que aquela era uma herança de seu pai, o Visconde Barré Eucalates. Era uma relíquia que podia ajudar no seu crescimento mágico. Olhando para o artefato, ele pensou que agora ele iria quebrá-lo. O medalhão rachou e fluxos de energia começaram a fluir do item. Aquele método era o único jeito de um jovem miserável como ele alcançar a 4ª classe de mago. Em pé diante do forte clarão, Jared observou que ele era incapaz de invocá-lo com o pouco de mana que ele possuía. Olhando para a fumaça espessa, ele pensou que sacrificar aquele artefato agora era a única maneira de alcançar o sucesso. Fechando um olho, ele disse que estava fazendo isso para que pudesse evoluir o mais rápido possível. Então acreditava que seu pai o perdoaria por destruir sua herança. Jared cobriu o rosto com a mão enquanto todo o ambiente foi tomado por uma névoa escura e avermelhada que ia em direção a um único ponto. Um monstro começou a se formar bem diante dele. A criatura cresceu tanto que começou a se chocar contra as paredes e o teto. Atordoado, Jared pensou que realmente tinha conseguido. Apareceu diante dele o ser que só se pode conhecer uma vez na vida, Isabela, o espírito maligno. O monstro perguntou quem foi o humano tolo que a invocou. Olhando diretamente para Jared, ela perguntou se foi ele. Nervoso, mas confiante, Jared sorriu e pensou que Isabela seria seu primeiro passo para o caminho do sucesso. A monstra o chamou de humano tolo e perguntou qual era o desejo dele que o fez invocá-la. Ele tinha que manter a calma, não podia se desesperar. Isabela não gostava de covardes, então tinha que se manter calmo. Isabela rapidamente perde o interesse naqueles que têm medo e gostava de aventureiros. Franzindo a testa, Jared observou que não haveria uma outra chance como aquela se a Isabela saísse agora. Ele seriamente afirmou que queria obter o olho da mente. Isabela começou a rir e disse que ele era muito ganancioso. Ela perguntou se ele queria o que estava dentro da cabeça das outras pessoas. Sorrindo, Jared respondeu que sim. O olho da mente era uma habilidade oculta que só era possuída por uma pessoa em todo o paradiso. Era uma habilidade que podia ser usada para escanear as estatísticas de outros jogadores, bem como o caráter. A amplitude das informações que o usuário podia obter sobre um jogador era baseada no nível que a habilidade estava. Ele precisava dessa habilidade para o gerenciamento do território e buscar futuras possibilidades. Isabela concordou, mas queria algo em troca. Tudo possuía um preço. Ela perguntou o que era a coisa mais preciosa que ele tinha. Ela se aproximou assustadoramente de Jared emanando uma poderosa energia e mandou que ele pensasse sobre aquilo agora. Um pergaminho negro apareceu na frente dele. Pegando o pergaminho e abrindo, Isabela assinou o documento e disse que daria a ele o olho da mente. Mas em troca, ela tomaria a coisa mais preciosa para ele. O monstro Jared pela roupa e disse que se a coisa mais preciosa para ele fosse o dinheiro, ela pegaria tudo e o transformaria em um mendigo. Se fosse a honra, ela o faria um escravo. Se fosse sua família, ela devoraria a todos. Jared, atordoado,
Pensou que Isabela tinha lido exatamente o que tinha acabado de pensar. Então essa era a maldição do espírito maligno que ele tanto ouviu falar. De repente, Jared começou a sorrir animadamente. Isabela franziu os lábios e se perguntou o que havia de errado com sua boca. Olhando para ela, Jared sorria maliciosamente e disse que ele estava pensando em algo que considerava extremamente valioso. Ele considerou cuidadosamente qual era seu tesouro inútil que daria para selar o contrato. Apontando para sua cabeça, Jared disse que era difícil continuar pensando na mesma coisa, mas conseguiu. Presunçoso, ele disse que era o primeiro beijo de Shin Taipon, um homem de 34 anos. Isabela disse que não era isso que ela queria. Ela tentou voar para longe dele, mas estava sendo arrastada pelo poder do contrato. O espírito perguntou que tipo de doido acharia que o que tem de mais precioso era o seu primeiro beijo. Enquanto o monstro estava sendo forçado em direção aos lábios do rapaz, Jared riu dizendo que era incrível pensar que ele daria seu primeiro beijo em um espírito maligno. Fechando os olhos, ele pediu a Deus que abençoasse seu território. Assim, seu contrato eterno com Isabela começou a partir dali. Em outro lugar da mansão do Lorde, as empregadas se entreolharam e discutiram como o Lorde estava agindo de forma estranha ultimamente. Antes ele tinha se trancado em seu quarto por alguns meses, mas agora está vagando por toda a mansão. A energia estava transbordando dele. Normalmente, ele não se importava com nada e era preguiçoso, só se importava de comer. Ásia apareceu correndo pelo corredor e ouviu suas colegas discutindo. Ela correu entre elas e pediu que se saíssem da sua frente, por favor. Olhando, as duas empregadas perguntaram se ela precisava de ajuda, mas ela negou dizendo que dava conta sozinha. Elas observaram como Ásia era dedicada. Ela não se importava em ajudar o Lorde, mesmo que estivesse constantemente chorando por causa do Lorde. Entrando no escritório, a empregada disse que tinha trazido os documentos sobre o território e os subordinados, assim como ele solicitou. Estendendo a mão, Jared ordenou para ela parar ali. Examinando Ásia, Jared visualizou e estudou as características da empregada. Ele ficou espantado observando que sua lealdade era classificada como S. Além disso, ela tinha muitas tendências especiais. Jared franziu a testa e chegou à conclusão de que para uma empregada, ela tinha qualidades surpreendentes. Ele definitivamente faria de Ásia uma curandeira. Se ela tinha tendência especial ao amor não correspondido classificado como A, então ela devia ter um amor unilateral por mais de 10 anos. Ele sabia que era por ele que ela estava apaixonada, então pediu desculpas, mas ele ficaria muito ocupado a partir daquele momento, então não teria tempo de namorar com ela. Em pé diante dela, Jared pediu que ela lhe desse os documentos. Jared começou a separar os papéis. Ásia o observava nervosa e pediu desculpas. Confuso, ele olhou para ela perguntando por que ela estava pedindo perdão. Olhando para baixo, ela respondeu que toda vez que seu Lorde precisava dela, ela devia fazer seu trabalho corretamente. Jared a observava atentamente. Ásia estava tremendo enquanto esperava por alguma resposta. As memórias de Jared estavam gradualmente voltando. Ele era um maldito pirralho arrogante. Ele entregou a maior parte do seu trabalho de Lorde a Ásia. E se algo não fosse exatamente como queria, ele descontava sua raiva batendo nela. Apesar de sempre sofrer esses abusos, ela sempre continuou sorrindo para Jared. Olhando para ela, ele pensou que nunca seria como o antigo dono desse corpo. Ele se aproximou dela e a chamou. Embora não tenha sido ele quem fez isso, precisava assumir a responsabilidade. Jared levantou a mão e Ásia apertou os lábios já esperando o golpe, mas não foi isso que aconteceu. Jared a abraçou e pediu desculpas em voz alta. Ele a abraçou e pediu desculpas por todos os erros que cometeu contra ela. Deve ter sido muito difícil, mas ele agradecia por ela nunca ter reclamado do trabalho que era obrigada a fazer e por continuar com ele por todo esse tempo. Jared explicou que nunca mais a deixaria ver seu lado patético. Ele teve uma completa mudança de coração. Sorrindo, Jared perguntou se ela poderia confiar nele uma última vez. Ele provaria que poderia se tornar um bom lorde. Ásia afundou o rosto no peito dele e pediu perdão. Ela começou a soluçar, gritando que estava tão comovida que não conseguia parar de chorar. Ela o abraçou com força, dizendo que estaria sempre ao seu lado. Um grande sorriso apareceu no rosto dela. O rapaz calmamente pensou que agora ele era o Jared, então ele devia suportar todos os pecados que Jared cometeu no passado.
Um tempo depois, na sala de jantar, Azi disse que não achava que aquilo fosse certo, não importa o quanto pensasse sobre isso. O observando comer, ela disse que se comesse apenas vegetais e ervas, ele desmaiaria. Jared continuou enfiando vegetais na boca e disse que para um porco como ele, era preciso fazer isso se quisesse perder algum peso. Sentado à mesa, Jared pensou que no jogo Paradiso, aqueles vegetais tinham um efeito para enganar o nível de saciedade. Em certo sentido, estas ervas eram favoráveis e ajudavam na dieta, mas tinham um gosto tão nojento que ninguém comeria de bom grado. Um tinha gosto de leite estragado misturado com jaca podre e o outro parecia que alguém tinha pegado queixo podre e esfregado na axila. Algumas notificações apareceram dizendo que por conta de comer a erva merlin, o nível de quebra de gordura havia aumentado. Por comer folhas de asfa, o metabolismo havia retornado às suas estatísticas normais. As calorias seriam consumidas com o dobro da taxa normal. A estimulação intensa havia sido ativada e 450 gramas de gordura foram imediatamente queimadas. Sua barriga começou a encolher, já era possível ver a gordura diminuindo, mas agora ele queria vomitar. Depois disso, Azi colocou o prato sobre a mesa e disse que tinha preparado um bife vegano para ele só por precaução. Ela sorriu e explicou que aprendeu a fazer, pois era bom para uma dieta saudável. Antes, ele nunca comia e sempre jogava fora, mas pelo menos agora poderia experimentá-lo. Jared começou a chorar, pensando que o antigo Jared era lixo por maltratado um anjo como Azi. Ao dar a primeira mordida ele se imaginou voando. Era tão gostoso, estava tirando o gosto podre de dentro da sua boca. Não era de admirar que a culinária de Azi fosse classe A. Ele espetou a carne com seu garfo. Enquanto comia, pensou que depois de ler os documentos, tinha descoberto que o território de Críbia estava localizada na parte mais ao norte do reino. Ele havia se lembrado que tipo de território era. Era um território pobre e atormentado por um clima frio que tornava impossível cultivar comida na região. Além disso, pragas, monstros e bandidos estavam por todo lugar. Azi observava alegremente seu lord comer. Enquanto isso, Jared pensava que uma coisa poderia ser considerada um bom ponto. Devido à má localização daquele lugar, ótimos eventos e missões podiam ser facilmente encontrados ali. O problema era que ele estava fraco demais para conseguir extrair os benefícios naquele momento. Se levantando da mesa, Jared afirmou que deveria começar consigo mesmo primeiro. Ele precisava renascer. De repente, enfurecida, Isabela gritou para que ele devolvesse seu olho da mente. Ele gritou de susto e caiu sentado. Olhando para ela, ele perguntou por que ela ainda estava lá. Isabela respondeu perguntando como ele se atreveu a enganá-la. Ela iria segui-lo e incomodá-lo para sempre, até recuperar o olho da mente. Ele ficou nervoso e respondeu que isso não seria tão fácil. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.